Breve contexto histórico para pensar a educação das relações étnico-raciais. Para conhecermos e refletirmos de forma científica o caminho histórico da educação das relações étnico-raciais, precisamos inicialmente conhecermos os marcos legais que propiciaram essas reflexões e nos debruçar na etimologia dos termos conceitos. Comecemos nossa viagem reflexiva em 1996, pela promulgação da nossa atual Lei Brasileira de Diretrizes e Bases da Educação. Ela dispôs em seu artigo 26, parágrafo 4º: o ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia. Percebam que, a partir desse momento, o atual componente curricular de História deveria trabalhar o tema. Em 2003, a Lei nº 10.639 alterou e trouxe novidades à LDB, que passou a vigorar acrescida dos seguintes artigos, 26A e 79B. Artigo 26A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira. Artigo 1º. O conteúdo programático a que se refere o caput desse artigo incluirá o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil. Parágrafo 2º. Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras. Artigo 79b. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. Ou seja, detalhe um pouco mais sobre o que e como deve ser estudada e ensinada as relações étnico-raciais, explicitando o conteúdo programático e ampliando a temática para ser trabalhada em todo o currículo, não apenas no âmbito da história do Brasil. Em 2008, a Lei nº 11.645 inclui também a LDB, o ensino da história e cultura indígena e a importância destes na formação da sociedade brasileira, nos mesmos moldes dados anteriormente pela Lei 10.639 de 2003, passando a vigorar assim. Artigo 26A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Parágrafo 1º. O conteúdo programático a que se refere esse artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil. Parágrafo 2º. Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras. Agora que já nos apropriamos do caminho histórico referente à legislação e sabemos que conhecer esse caminho pode ajudar muito nossa reflexão, pois as leis são as regras do jogo e existem para garantir que a democracia e os direitos de todos sejam respeitados, vamos iniciar nossa reflexão de etimologia do conceito de raça e etnia. O conceito de raça humana foi concebido cientificamente apenas no início do século XVIII, quando o biólogo sueco Carlos Linneu começou o que se tornaria sua grande herança, a classificação da natureza. Ele separou os organismos em 3 reinos, inventou conceitos como gêneros e espécies e, em 1758, na obra Sistema Natural, dividiu os seres humanos em 4 categorias, que chamou de raças.
Essa teoria sobre as diferentes raças humanas foi apoiada e muito divulgada no final do século XVIII e início do século XIX por Joseph Arthur de Gobineau, 1816-1882, o pai do racismo científico, filósofo francês e principal defensor da ideia de superioridade da raça branca. Porém, desde que o projeto Genoma Humano analisou toda a cadeia de DNA, os resultados apontaram que as até então consideradas diferenças raciais, na verdade, não possuem diferenças genéticas significativas. Essas são muito pequenas, revelaram-se, na verdade, irrelevantes e mostraram que as diferenças genéticas entre uma pessoa negra e um caucasiano não existem. O próprio conceito biológico de raças humanas se tornou bastante desacreditado e condenado entre os biólogos e entre os antropólogos. Sendo assim, quando os resultados finais do projeto Genoma Humano foram apresentados em abril de 2003, com 99% do genoma humano sequenciado e com 99,99% de precisão, concluiu-se que nos humanos não há variação genética que justifique o uso de conceito biológico de raça. Geneticamente, somos uma espécie mais uniforme do planeta, com menos de 1% de diferença entre as várias etnias. Sendo possível achar mais semelhança genética entre um chinês e um tupi-guarani do que entre dois alemães. Ainda pesquisando essa similaridade, verificaram que há mais diferença genética em um grupo de chimpanzés do que nos 7,8 bilhões de humanos. A partir desse marco histórico, alcançado pela ciência, passou-se então a considerar o conceito de raças humanas como obsoleto, perigoso e tóxico, persistindo o uso do termo apenas na política, quando se pede igualdade racial, ou na legislação, quando se fala em preconceito de raça, como a Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010, que constituiu no Brasil o Estatuto da Igualdade Racial. Assim, para a espécie humana, raça corresponde ao conceito social, não ao conceito científico. Um ponto de extrema importância a se considerar são os significados da palavra raça, com diversas conotações históricas negativas e que a fazem pouco útil, podendo alimentar o racismo. Já existem propostas de pensadores e estudiosos de utilizarmos termos como populações ou linhagens para nos referirmos e estudarmos a diversidade humana. Nesse momento de nossa reflexão, cabe pensarmos o conceito de etnia, que faz referência a construções culturais de determinada comunidade de pessoas, com uma uniformidade cultural, com as mesmas tradições, conhecimentos, técnicas, habilidades, língua e comportamento. Sendo assim, características como religião, língua, história e símbolos, por exemplo, são pontos de diferenciação entre etnias dentro de populações maiores. Podemos, por exemplo, classificar enquanto etnias do mundo os muçulmanos, os judeus, os japoneses, assim como grupos menores com características culturais bem próximas de seus vizinhos, como as centenas de etnias africanas que dividem o mesmo território. Aqui no Brasil, usando este conceito, temos uma imensidade de etnias a serem estudadas devido à influência direta do processo de imigração que ocorreu no país ao longo da história. Entre as etnias brasileiras estão as diversas etnias negras africanas, as brancas europeias, tais como portugueses, holandeses, italianos, os asiáticos, japoneses, chineses, os árabes, os ciganos, além da imensa diversidade existente entre os nativos indígenas do nosso território. Bibliografia. Racismo e Sociedade, novas bases epistemológicas para entender o racismo. Carlos Munro, 2007. Educação Guarani segundo os Guaranis, Meliá Bartolomeu. Cultura e Democracia, o Discurso Competente e Outras Falas, Marilena Chauí, 1997. Orientações e Ações para a Educação das Relações Étnico-Raciais, MEC-SECAD, 2006.
Superando o racismo na escola. Kabengele Munanga, 2008. O que é racismo? Joel Rufino Santos, 2005. Manifesto da Transdisciplinaridade. Basarabe Nicolescu, 1999. O espetáculo das raças. Cientistas, instituições e questão racial no Brasil. Lilia Moritz Schwavaski, 2001. Educação, etnicidade e preconceito no Brasil. Moser de Linhares da Silva, 2007. As políticas públicas e a desigualdade racial no Brasil, 120 anos após a abolição. Mário Teodoro, 2008. E o site genoma.ib.usp.br.